Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje viemos aqui com mais um vídeo de crítica. Dessa vez eu vou estar falando aqui da última parte de La Casa de Papel, que marcou aí o fim de uma série. E eu diria que é o fim de um fenômeno, né? Porque La Casa de Papel foi assim, principalmente aqui no Brasil, uma coisa que explodiu de forma gigantesca. E a gente até mesmo vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, da relação do Brasil com La Casa de Papel. Mas o vídeo de hoje, não se preocupe caso você não tenha assistido ainda a última parte de La Casa de Papel, porque essa primeira parte do vídeo vai ser sem spoilers, tá bom? Vai ser uma crítica sem spoilers, e aí vai aparecer na tela certinho o momento que eu for começar a falar da crítica com spoilers, tá? Então você não precisa se preocupar se você vai catar spoiler ou não, não se preocupa com isso, é só ficar atento aí no timer que vai aparecer na tela. Antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de La Casa de Papel, né, e participou desse fenômeno, assim como eu, assim como você que tá assistindo aí. Manda esse vídeo pra todo mundo mesmo. Não se esquece também de dar uma olhadinha lá na loja do canal, porque tem umas estampas muito legais lá. Tem camiseta, regata, camisa de manga longa, pôster, tem um monte de coisa assim pra vocês irem dando uma olhadinha. E essa também é a melhor forma de você ajudar aqui o canal, né, contribuir com o crescimento do canal. E ainda por cima você fica estiloso enquanto você faz isso, né? Então aconselho muito vocês darem uma olhadinha lá na loja. Bom, aviso dado, merchan feito também, né? Porque a gente precisa fazer merchan das próprias coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos começar aqui a falar da última parte e também parte final que encerra a série de uma vez de La Casa de Papel. Bom, primeiramente, uma coisa que a gente tem que entender é que La Casa de Papel foi uma série que era pra ter acabado ali depois da primeira parte, sabe? Quando a galera assalta o Banco da Moeda, era pra ter acabado ali, gente. Todo mundo, eu lembro muito claramente, quando saiu que ia ter mais La Casa de Papel, todo mundo meio que torceu a cara, falou, ih, precisava. E assim, não precisava, mas eles quiseram fazer mesmo assim, por questões da audiência. Porque assim, eu não sei se vocês se lembram, mas naquela época, gente, o que salvou La Casa de Papel, o que fez a Netflix dar seguimento a isso, né, e incentivar também os criadores, né, o Alex Pina, por exemplo, que é o criador de La Casa de Papel, a fazer mais dessa série, é justamente porque o público brasileiro ficou doido por essa série, ficou muito louco, e isso tem uma explicação, que eu vou falar agora. A explicação pra isso é que La Casa de Papel é uma série espanhola, tá? Então, assim, filmografia espanhola, europeia, né, especificamente ali da Espanha, só que ela tem muitos recursos visuais que são hollywoodianos, então quando a gente foi assistir La Casa de Papel, a gente ficou ali com algumas semelhanças de filmes que a gente costuma assistir, que são produzidos por empresas norte-americanas, né? Hollywood. Então tem uma coisa em La Casa de Papel que chama a atenção, que é justamente essa semelhança com Hollywood, né? Muito bem produzidas coisas, são coisas gigantescas, orçamentos muito grandes, e isso chamou a atenção do público brasileiro, assim como chamou a atenção ao redor do mundo também. Só que, ainda assim, é uma filmografia espanhola, e isso fica muito, assim, nítido, porque caso você não saiba, a maior característica de uma filmografia espanhola é justamente os diálogos, é a forma como você trata os diálogos. Porque a Espanha costuma fazer diálogos extremamente melodramáticos. O que seria isso? Seria, por exemplo, quando aquele personagem ele tá parado assim, olhando pro horizonte, ou então ele tá falando com alguém, e ele começa a falar umas coisas pra pessoa que, tipo, você fala numa sessão de psicólogo. São umas constatações que eles fazem, assim, sobre si mesmo, que você fica, cara, ninguém jamais ia falar isso em voz alta, umas reflexão assim, alguém teria que estar bêbado pra falar dessa forma, né? Só que isso é uma característica da filmografia espanhola especificamente, não tá errado, é só uma característica. Da mesma forma que eu fiz uma crítica de Round 6 falando um pouquinho da filmografia asiática, que por sinal vai estar passando aqui, ó, é uma crítica sem spoiler, então se você nunca viu essa série, pode ver, assim, na tranquilidade que você não vai pegar spoiler nenhum. Tá aqui o card caso você não tenha visto. Falando nisso, né, em diálogos melodramáticos e tudo mais, a primeira coisa que eu quero comentar nessa parte sem spoiler é justamente essa impressão, né, essa coisa que eles fizeram nessa parte de parecer que tudo tava em retrospectiva. Ou seja, eles começaram a revisitar
muitos personagens, assim, coisas que a gente até mesmo já sabia, só que pra dar um ponto de vista diferente daquilo. Então você teve muitos debates envolvendo arrependimento, o que os personagens se arrependem de ter feito, o que eles queriam ter feito diferente. Essa parte é muito legal justamente pra você dar mais camada pros personagens que a gente até aquele ponto achava que conhecia totalmente. Só que aí você tem algumas surpresas também na Casa de Papel que vai aparecendo ali, seja em flashbacks, seja em diálogos, várias coisinhas que eles vão colocando que surpreende o público bastante. Eu fui positivamente surpreendida por essa parte de La Casa de Papel. Inclusive, uma dessas surpresas a gente vai falar só na parte com spoiler, tá? Então a gente fica por aqui, assim, na parte sem spoiler mesmo. Vocês lembram que eu falei que La Casa de Papel devia muito aos brasileiros? Pois é, eles tanto sabem disso que além deles terem feito uma homenagem pro Brasil nessa parte, uma homenagem, assim, muito legal, que eu fui até procurar a versão no Spotify da homenagem que eles estavam fazendo. E eu tô comentando isso na parte sem spoiler porque isso viralizou e não tem nada de importante que acontece nessa cena. É só puramente a homenagem. Mas foi uma coisa muito legal associada ao Brasil que fizeram. E não é a primeira vez que La Casa de Papel faz menções, digamos assim, né? Sejam elas diretas ou não, ao Brasil durante a produção. Então, em outras partes, você tem também umas menções ali ao Brasil, umas coisinhas ali, aqui. Já chegou a aparecer até cosplayers brasileiros em La Casa de Papel, sabe? Então, é uma coisa muito bonita, na minha opinião, esse negócio deles reconhecerem da onde veio o sucesso deles. Tipo, olha, a gente deve muito a nossa série ao público brasileiro, que foi aonde estourou primeiro, foi aonde virou uma febre gigante. O Brasil fez até funk disso. Vocês sabem muito bem dessa parte. Então é muito legal você ver uma produção que reconhece o próprio sucesso e sabe da onde veio, entendeu? Eles se sentem agradecidos e isso é muito legal. As coisas tanto estavam em retrospectiva e tudo mais, que eles aproveitaram para recriar várias cenas das temporadas iniciais para dar aquela sensação de ciclo, sabe? Olha, o começo e o fim. A gente tem as mesmas, entre aspas, cenas, em um contexto totalmente diferente, mas a fotografia é igual. Às vezes um personagem faz um mesmo trejeito, uma mesma atitude que fez lá no começo da série. E isso é bem legal também, porque dá essa sensação de completude, sabe? Tá completo agora. É um ciclo, agora tá finalizando. Mas ao mesmo tempo, como a gente mencionou surpresas, né? La Casa de Papel também fez coisas que a gente não esperava que acontecesse. Tem algumas coisas que aconteceu referente aos bandidos, né? Coisas que eles sofrem nessa parte, que eles nunca sofreram na vida. Nunca aconteceu uma situação que envolvia isso, envolvia esse tipo de coisa. E eles aproveitaram e utilizaram isso nessa parte, o que é uma novidade, certo? E novidades sempre são bem-vindas em série. Você nunca pode fazer exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma fórmula, porque uma hora perde a graça. Então eles colocaram como obstáculo uma coisa pra acontecer com eles que é muito interessante e que você nunca viu antes. Eu achei isso muito legal também. E a gente vai falar disso também na parte com spoiler, então fica ligado. Outra coisa que eu achei super bacana é que eles intensificaram e criaram mais expectativa sobre coisas que a gente já tinha expectativa, como por exemplo, os militares do banco. Os militares do banco, gente, é uma coisa que eu também vou mencionar algumas coisinhas a mais na parte com spoiler, mas é um negócio assim, que os caras foram apresentados como, olha, esses são os melhores militares da Espanha. Então assim, você tem que mostrar o porquê que eles são os melhores militares da Espanha. E eles mostraram nessa parte. Então foi muito legal também a parte que envolvia o governo, porque acima de tudo essa parte de La Casa de Papel, assim como as outras temporadas também, mas eu acredito que nessa foi bem mais, foi extremamente política, né? Teve muita coisa política nessa última parte pra justificar as coisas que estavam acontecendo. Eu pessoalmente gostei disso, eu achei legal, eu achei que profissionalmente também, quando a gente tá falando de cinema, encaixou no que La Casa de Papel se propõe a fazer, né? Você sempre tem uma crítica política, uma crítica social na série, e nessa parte também não foi diferente. Nessa questão de você criar expectativa, você também tem uma utilização maior do personagem Rafael e da Tatiana, porque obviamente você explicou todo um negócio assim na primeira parte envolvendo Rafael e Tatiana, então você tem que continuar, né? Continue explicando, porque o público já criou expectativa. E eu diria que as expectativas foram muito supridas por parte desses dois personagens aí. Uma coisa bem interessante que acontece também no mundo das séries, no mundo dos filmes, é um recurso cinematográfico chamado inversão de valores, ou seja, a maneira que você começa alguma coisa, né? Você pega um valor, você pega algum tipo de crença, algo que você esteja falando ali, como por exemplo, a ideia de o grupo dos bandidos de La Casa de Papel, eles usam nomes de cidade justamente, de acordo com o professor, para eles
não se apegarem uns aos outros, né? Você não pode ter sentimentalismo ali e tal. Isso foi quebrado rapidamente, a gente já sabe, né? Não foi só nessa parte que a gente percebeu. Não, a gente já sabe faz muito tempo que a gente tem relacionamentos dentro do grupo, né? E tudo mais. Então, isso não é novidade. Só que no final, você exemplifica mais ainda essa inversão de valores. Então, se eles começam como estranhos, como uma ideia de, olha, nós não somos próximos, no final você vai ter certeza que sim, eles são uma família. Todos eles são uma família e eles se protegem muito. Isso é uma inversão de valores que eles se propõem a fazer em La Casa de Papel, que, é claro, nessa última parte, dá tão certo quanto as partes anteriores. Então, pra mim, isso foi uma coisa muito bacana que eles mantiveram e até mesmo intensificaram nessa última parte. O que eu achei fundamental pra um encerramento de série, né? Um encerramento aí de um fenômeno. Falando também do professor, né? Que foi quem aplicou esse valor aí pela primeira vez, uma das coisas que eu mais achei sensacional nessa parte foi você ter deixado muito claro a motivação do professor, o porquê ele faz as coisas que ele faz. Tem algumas características do professor que ele tem e ele nega que ele tem, sabe? Então é muito interessante ver esse tipo de dilema do professor, de como as pessoas de fora veem ele, do porquê que ele faz as coisas que ele faz. Então é tudo um processo muito legal de assistir. Você teve a utilização de alguns flashbacks do professor que eu achei, assim, impecável, coisas relacionadas à infância dele, sabe? Esse tipo de coisa, que eu achei essencial, acima de tudo, pra você entender essa motivação. Então, assim, nota 10 pro trabalho que fizeram com o professor. Outro detalhe muito minúsculo, mas que eu achei interessante, foi que eles utilizaram mais do personagem Matias, que era um personagem que ele tava ajudando muito, né? Desde que o assalto começou e essas coisas, ele tava sendo muito utilizado. Então eu achei legal eles darem, tipo, uma promoção pra ele, como se fosse. Porque realmente ele era muito útil, né? Ele é um personagem que é extremamente útil ali na narrativa. É como se fosse um Bombril, né? É o Liminha do grupo de La Casa de Papel. Sabe o Liminha do Silvio Santos? Então, é o Matias. Ele é o contra-regra, ele faz de tudo. E por último, e não menos importante, antes de eu ir agora pra parte com spoilers, a Sierra é uma personagem que pra mim foi ela que brilhou nessa parte, né? Eu sei que eu sou meio suspeita porque eu gosto muito da personagem da Sierra. Eu sempre falei isso. Desde a crítica, primeira crítica de todas que eu fiz aqui no canal, que vai estar aparecendo aqui no card, eu pago um pau pra Sierra. Sempre paguei. Porque eu falei, gente, essa mulher, ela tem um potencial muito grande e o potencial dela é explorado ao máximo nessa parte. Mas pra falar mais da Sierra, a gente vai ter que ir lá pra parte com spoiler agora, tá? Então cuidado, ó, vai estar aparecendo aqui na tela o tempo que é pra você voltar a assistir o vídeo, tá? Pra você pular a parte com spoiler, então presta atenção nesse tempo aqui, tá bom? Vamos começar a falar de spoilers. Começando pela maravilhosa Sierra, né, nessa parte com spoilers. Gente, eu gostei porque uma das coisas que eu tava com muito medo é que eles fizessem uma síndrome de Raquel na Sierra, como se fosse uma coisa do tipo, olha, ela vai passar pelo lado dos bandidos e pronto. No final das contas, ela passa pro lado do professor, só que tem muita relutância nisso, não foi tão fácil igual aconteceu com a Raquel. Eles fizeram de uma forma que a Sierra, ela ficou sem opções, e a Raquel até que tinha opções. Eram opções drásticas, só que ela tinha. A Sierra não. A Sierra tinha coisa que afetaria um recém-nascido, sabe? Tipo, não ia ter com quem você deixar o recém-nascido. Se acontecesse as coisas ruins com a Raquel, ia ser péssimo pra ela, né? Que é mãe ali também, né? Toda aquela coisa. Só que a Raquel também tem a mãe dela, ela tem o pai, né? Da menina. Então tem uma galera ali que poderia ficar de olho na menina. E a Sierra não. A Sierra não tem absolutamente ninguém. Então foi uma coisa de ou você contribui com o professor ou você contribui com o professor, não tem outra opção. E eu achei legal porque ela deixa muito claro, apesar dela demonstrar de outras formas, que ela não é amiga do professor. Ela fez porque ela tinha que fazer. Ela teve cenas de ação muito boas, a primeira cena ali dela, a primeira grande ceninha de ação dela num carro, é uma coisa sensacional. Eu lembro que quando mostrou ela atirando lá no pneu do Marcelo, eu já tava batendo palma. Eu já tava falando, é essa! É ela, Brasil, é ela! Essa mulher é muito zica. Eu sempre gostei da Sierra porque ela sempre se mostrou uma inimiga à altura. Ela é muito boa procurando bandidos. Então o que ela faz no final de La Casa de Papel? Ela procura os bandidos. Ela procura umas pessoas que fizeram o quê? Roubaram o professor. Essa é a novidade que foi super legal. Foi uma surpresa não positiva pro grupo, mas muito positiva pra série. Porque você nunca tinha mostrado o professor sendo roubado. O grupo sendo roubado. Tipo um contratempo desse jeito assim que caiu de paraquedas e encaixou
encaixou perfeitamente. Tava na nossa cara o tempo todo, mas ninguém previu. Eu, por exemplo, eu tinha chutado que o Rafael e a Tatiana iam servir, mais o Rafael, né? Eu nem tava incluindo tanto a Tatiana. Iam servir pra ajudar o professor de alguma forma. Apesar que eu e meio mundo acertamos a teoria de que o Rafael ia ficar com a Tatiana, né? Por isso que ele brigou com o Berlim e toda aquela coisa. Eu falei isso na minha última crítica de La Casa de Papel, inclusive. Que eu acho que o Rafael, que é o nome do personagem, deve ter roubado alguma coisa do Berlim. E eu arrisco dizer que ele deve ter chifrado o próprio pai com a Tatiana. Esse é o meu chute. Foi uma coisa que ninguém previu, esse negócio. A função do Rafael e da Tatiana, né, que veio aí de bônus também, foi uma coisa que ninguém tinha previsto e nunca tinha acontecido em La Casa de Papel. Nunca tinha rolado uma trairagem dentro do grupo nesse nível, sabe? Então foi uma coisa muito interessante, foi duas novidades em uma. A trairagem e o roubo contra o próprio professor. Os bandidos foi roubado. Então foi uma coisa muito louca que pra mim serviu perfeitamente pra você jogar a Sierra atrás dos bandidos. Tipo, ela foi uma peça fundamental. Se ela não tivesse achado, já era. Ficou tudo na mão da Sierra. Então, da mesma forma que ela teve que confiar plenamente no professor, o professor também teve que confiar plenamente nela. O que gerou um duo, digamos assim, né, do professor e da Sierra, que foram sempre dois personagens colocados como no mesmo nível. Eles são muito inteligentes. O professor faz questão de lembrar ela disso, né? Ele fala, olha, eu tava sendo procurado pela Interpol todos esses anos aí, e você me achou em horas. Então, assim, ela é muito top. Ela é sim mais uma cabeça pensante, como a Tóquio diz na narração dela. Então foi muito interessante eles colocarem o professor e a Sierra como um duo, e eles tiveram uma química muito legal, né? Não no sentido romântico, pelo amor de Deus, porque eu vi gente shippando esses dois, eu fiquei, gente, calma, que isso? É uma química que funcionou, você sente que eles são inimigos, sabe? Você sente que eles não se gostam, que eles são meio... Mas no final eles acabam confiando um no outro, o que faz um duo muito da hora. Inclusive, eu quero fazer um parênteses que eu dei um berro no professor fazendo um omelete pra Sierra, porque, gente, o professor fez um omelete igual o The Sims. Ele jogou uns negócios assim na panela, deu uma batidinha aqui e do nada tava pronto. Aí eu falei, nossa, The Sims Real Life acabou de acontecer. Mas tudo bem, só precisava comentar que eu pensei nisso na hora. Outra personagem que eu gostei muito, que aproveitaram ela, e eu gostei de verdade, eu fiquei, assim, aliviada quando eu vi que eles estavam fazendo isso na parte anterior, e fiquei mais aliviada ainda vendo que eles continuaram nessa parte, que foi relacionado à personagem Raquel. A Raquel, gente, a gente tem que se lembrar que ela era uma inspetora. Ela é uma personagem bem inteligente também. Teve alguns momentos que ela passou por cima do professor, ela quase pegou ele. Vocês se lembram disso? Ela, tipo, ficou assim de pegar o professor. Se ela não tivesse apaixonado, ela teria pegado. Simples assim, teria prendido, o professor não teria conseguido. Então, você tem que lembrar quem a Raquel é. A Raquel é uma líder, a Raquel é extremamente inteligente. Ela não tem papas na língua, ela é muito fria quando ela quer. Então, nessa parte, eles fizeram isso e eu dedico tudo isso, né, todo esse sucesso, à escolha do roteirista de ter separado o professor e a Raquel. Porque os dois funcionam muito bem juntos. Sim, a gente torce pra eles e tudo mais, é um casal muito legal. Só que quando eles estão separados, você consegue ver mais a individualidade de cada um. Porque quando eles estão juntos, muitas vezes o professor passa por cima da Raquel. Porque ele que é o bandido, sabe? Ele que é o cérebro do grupo, então a gente vai ouvir mais ele. Só que quando você faz essa divisória entre os dois, você consegue ver que, na verdade, os dois são muito cabeça. A Raquel passou por cima do Tamayo em muitas vezes sem a assistência do professor. Tipo, ela teve que se virar e ela pensou numa melhor forma de fazer isso. Então eu achei muito interessante essa parte específica da Raquel. Eles mantiveram, lembraram, né, na real, na última parte, como a Raquel se portava e mantiveram isso nessa parte final. E por último, e não menos importante, assim, das coisinhas que eu acho legal comentar que tem spoiler, é que eu achei bem bacana você ter mostrado na parte anterior que a Tóquio meio que construiu uma vida em Portugal, né? Ela, se eu não me engano, ela tava em Lisboa, ironicamente. E foi ali o destino do ouro, né? Foi pra lá que eles mandaram. Então, mais uma vez, eles até fizeram uma homenagem pra Tóquio no final ali do La Casa de Papel. Agora, vamos falar da parte chata, né? A parte das coisas que eu não gostei nesse final. Antes da gente
gente encerrar essa parte com spoiler e começar ali a dar a nossa nota e tudo mais. Bom, primeiramente eu vou falar do Denver. Assim, gente, que drama foi aquele que inventaram pro Denver? Eu achei que foi uma coisa tão corrida, uma coisa tão apressada e tão resolvida assim, rapidamente, que eu entendi plenamente o debate do Denver com ele mesmo, né? O que ele tava se confundindo ali, o que ele queria com aquilo que ele tinha. Legal, eu entendi isso. Só que eu achei que isso foi feito de maneira tão rápida que ficou meio superficial, sabe? Ficou uma coisa superficial que eu falei, ué, tá, eu não tô ligando pro seu drama, Denver. E o Denver é um personagem que eu gosto muito, então eu estranhei eu não ligar pra um drama que envolve Denver. Então eu acho que poderia ter trabalhado um pouco melhor essa questão Denver, Manila e Mônica, porque pra mim ficou muito jogado, com um negócio assim que precisava de um pouco mais de desenvolvimento, ficou muito corrido pra você resolver isso. Você teve, é claro, algumas conveniências de roteiro nessa última parte, né? Como, por exemplo, uma coisa bem besta, mas pra vocês verem que atenção é uma coisa que La Casa de Papel sempre tem pra fazer as coisas, né? Pra planejar as coisas mirabolantes do professor. Então eles têm atenção, mas eles esquecem que se o professor usa óculos é porque ele não enxerga, né? Por algum motivo. Ele não enxerga de longe, ele não enxerga de perto, seja o que for. E aí você faz uma cena da Sierra tirando os óculos do professor, colocando na cara. Eu dei muita risada. Falei, ai, que legal e tal. E depois tem uma cena do professor dentro do carro, ele consegue ver de longe, assim, o endereço do Tamayo, pra ele conseguir lembrar que ele tá no Tamayo. Aí eu falei, gente, o professor enxerga? Eu falei, ué, então por que você usa óculos, né? Parece que ele enxerga o tempo todo. Aí eu falei, ah, tá. Ok. Outra conveniência é que a Mônica, de repente, esqueceu que ela tem estresse pós-traumático, né? Você passa a primeira parte toda entendendo ali, eles desenvolveram com muita calma essa questão da Mônica achar que ela tem um tipo de estresse pós-traumático. E aí depois isso é apagado subitamente quando eles falam pra ela, olha, o Arturo tá vivo. Só que ela ainda fica zoada depois que ela fica sabendo que o Arturo tá vivo, porque aí ela começa a associar com a Tóquio, ou seja, só trocou o alvo, mas o estresse tá ali. Ela toma remédio pra isso, várias coisas assim. E aí ela tem uma cena com o Denver e o estresse é completamente esquecido. Eu falei, gente, é fácil assim curar estresse? Meu Deus, né? Alguém avisa o Will Byers lá de Stranger Things que é fácil assim aliviar um estresse. Mas isso, é claro, é uma conveniência pra você não focar naquilo. Porque, mais uma vez, La Casa de Papel estava sendo extremamente objetivo nessa parte, né? Então, assim, é uma crítica, mas ao mesmo tempo eu entendo por que eles fizeram. Mas ao mesmo tempo é errado, sabe? Não apresse as coisas. Tem poucos detalhes assim que eu até brinquei com uma amiga, eu falei, cara, eu acho que o cachê da atriz que faz a Nairobi não tava tão alto, porque eles colocaram ela sentadinha numa mesa lá, né, num flashback junto com todo mundo pra aprender o plano e tal, e aí tem uma cena que tá todo mundo festejando, né, mó feliz lá, que todo mundo começa a beber e toda aquela coisa, e aí o professor vai falar assim, ah, vocês são todos uns irresponsáveis, menos a Nairobi é responsável, só pra justificar que a Nairobi não está naquela mesa, ela não tá ali na festa. Então, tipo, esqueceram de avisar a atriz, ó, você tem que vir pra cá porque você tá viva nessa parte. E aí justificaram como se a Nairobi não curtisse festinha, não curtisse ficar bêbada e com festa e tal, sendo que vocês se lembram da cena dela e da Tóquio virando umas tequila no quarto, né? Vocês se lembram, ó, tá passando aí essa cena. A Nairobi não gosta de festa. Conte-me mais. É mais fácil falar que não tava com o cachê da Nairobi, né? Tirava outros personagens ali pra não ficar só a Nairobi faltando, que eu acho que ficaria melhor. A questão do Cincinnati, que foi completamente esquecido no churrasco, né? O povo consegue sair, tudo dá certo e o Cincinnati. Simples assim, não tem nada. Os caras conseguiram fazer passaporte falso pra filha da Sierra, teve toda uma questão envolvendo família, só que quando é pra você lembrar da família, você não lembra, que é a questão do Cincinnati, é a questão da família da Raquel. Esses personagens, eles foram completamente esquecidos, sendo que uma mençãozinha ali, você já salvava de preocupação, né? Então tem algumas conveniências, alguns erros, assim, de verossimilidade, que me incomodaram um pouquinho nessa última parte, que eu queria ver, né? Principalmente que é o desfecho, você tem que terminar o que você começou. Inclusive, toda aquela questão do ouro, né, envolvendo a participação ali do Rafael e da Tatiana, gente, eu acho que eles entregaram muito fácil. O ouro, sabe? É uma questão, assim, que foi super oportunista, os caras planejaram pra poder roubar o ouro, e aí, literalmente, a Sierra dá um papelzinho pro Rafael, que você não vê o que tá escrito no papel, é um papelzinho. O Rafael sorri e fala,
tudo bem. E topa dividir, sabe? Porque eles já tinham arrumado o ouro fake, né? Que era todo aquele plano que o Berlim originou e participou com o Rafael. Então a gente sai dessa cena com o achismo de que é isso que tá no papelzinho. É tipo, olha, estamos fazendo o mesmo que seu pai fez pra tentar atingir o emocional do Rafael. Só que eu acho que mais poderia ter sido feito, né? Poderia ter tido uma intriga maior com isso. Me deu a sensação de assistir Batman vs Superman quando um deles fala, Marta, sabe? Que você fica, foi isso que resolveu a questão toda? Foi um papel de sulfite dobrado resolveu a situação toda e eu fiquei, gente, tá, eu achei um pouco anticlimático por uma surpresa tão grande que fizeram envolvendo Rafael e Tatiana, que foi muito legal isso. E aí eu esperava um convencimento maior, né? Uma jogadinha ali maior, porém, não foi isso que aconteceu. Assim como eu esperava mais pessoas morrerem nessa parte e não mataram ninguém. Literalmente, não mataram mais ninguém. E eu falei, gente, tem uns ali que dava pra ter matado, vai. Dava pra você ter matado alguns ali. O Helsinki tava com o pé na cova. Eu falei, gente, ok, né? Mas às vezes você não queria ser previsível e matar o Helsinki, beleza. Só que, pô, tem o Bogotá, tem o Marselha, tem a própria Mônica, sabe? Que a Mônica seria uma morte bem impactante, né? Porque, coitada, ela tava sofrendo tanto. Ela veio com aquele diálogo de, eu quero só que a dor pare, não sei o quê. Então você tinha oportunidades de você matar outros personagens se você quisesse. Eles não fizeram porque eu acho que eles acreditaram que a Tóquio era a maior personagem de todas que eles poderiam matar. Mas, tudo bem. E eu queria fazer uma observação que vocês repararam que o nome do Denver mudou? Isso é uma besteira, tá? Não é nenhuma crítica, porque é uma besteirinha. Porque lá na primeira temporada o Denver fala com todas as letras que o nome dele é Ricardo. E aí do nada vira Daniel. Eu falei, ok, eu vou procurar a cena do Denver falando que o nome dele é Ricardo. E eu vou fazer o João colocar aqui na edição pra vocês verem que eu não tô brincando, é sério. Muito nome. Saindo agora da parte com spoilers, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta, você que pulou toda a parte de spoilers. Nessa parte eu falei um monte de coisa, obviamente que eu não posso mencionar, e eu citei também as coisas que eu não gostei, tá, da série, que eu não gostei do desfecho. Mas falando num geral, eu dou a nota 8 pra La Casa de Papel, pro desfecho, porque eu acho que eles não poderiam terminar de forma diferente, sabe? Eu acho que só foi o processo pra chegar lá que tem algumas ressalvas, só que o final em si, eu não imaginava diferente. Eu acho que se eles fizessem diferente, eles teriam que ser muito assim, boladão, muito tipo, olha, eu vou escrever isso, pronto, acabou. Então eu acho que eles teriam que ser muito carnificina, se eles quisessem fazer uma coisa extremamente diferentona, né? Porque tem 1 milhão de teorias envolvendo o final de La Casa de Papel, então eu não acho que dá pra fugir do que foi apresentado. Então é por isso que eu não diminuí muito a nota, porque era uma coisa esperada, né, o que tava acontecendo, só que o processo foi muito empolgante, sabe? Foi uma coisa muito legal de se assistir, que tem alguns defeitos, é claro, só que nada que seja muito trágico, muito drástico também. No final das contas eu gostei, eu acho que foi um encerramento bem digno. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de La Casa de Papel e tá mega aí chorando, né, pelos cantos, tá mega sofrendo pelos personagens, não sei o que, pelo fim da série. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!